Essa é com o Henrique, aluno do professor Milotti, que está aqui nos prestigiando o aluno dele também. E deixa eu só... vou ter que olhar porque eu não estou com a minha colinha, né? Então ele vai falar um pouco sobre geração de malhas triangulares. A palavra é sua, Henrique. Muito obrigado. Estão me ouvindo bem? Certo? Beleza. Seguinte, na verdade, o tema da minha pesquisa é geração de malhas triangulares em geofísica. Eu estou no meu terceiro ano de pesquisa agora, e agora mesmo que eu vou começar a estudar a parte mais específica de geofísica. Até então foi mais a parte de geometria computacional. Eu gosto de dividir em três partes. A primeira parte é sobre geração de malhas com foco em triangulações de Delaunay. A segunda parte é em ajuste de malhas. A terceira parte é a parte específica de geofísica. Então, para começar, eu vou começar com um exemplo. Então, considera isso aqui uma cidade, e na cidade a gente tem 6 agências de correio. Se você mora nessa cidade, seria interessante para você saber qual dessas agências de correio está mais perto da sua casa. Então, uma forma que a gente pode descobrir isso é dividir a cidade em 6 regiões, de forma que a gente vai ter um conjunto de residências mais próxima a cada agência. Então, dessa forma. Então, esse conjunto aqui é o conjunto de residências mais próximo a esse ponto. O mesmo vale para os outros. E aqui, as linhas e os pontos verdes são as regiões equidistantes. Então, as linhas são equidistantes a 2 agências e os pontos verdes são equidistantes a 3 agências. Um outro questionamento que poderia surgir quando a gente está falando de agências de correio quais poderiam ser, sei lá, as rotas de entrega ou transação de pacotes entre as agências de correio. E um critério para a gente fazer isso seria o seguinte: se eu tenho 2 regiões que são distintas, então poderia haver uma rota de entrega de pacotes entre essas 2 agências. Só um comentário que eu queria fazer antes. Essa região de pontos de residências que é mais próximo a uma agência de correio, a gente chama de uma região de Voronoi. E daí, esse conjunto de segmentos e pontos verdes é um diagrama de Voronoi. Eu acho que se pronuncia Voronoi, mas lá. Então, essas rotas de entrega, a gente pode representar elas assim. Então, basicamente, a gente está conectando todas as agências de correio usando esse critério de que se 2 agências possuem regiões de Voronoi vizinhas, então deve haver uma rota de entrega entre elas. Isso aqui é basicamente uma triangulação de Delaunay. Essa é a triangulação que a gente quer trabalhar, e então o meu primeiro ano de pesquisa foi sobre como gerar essas triangulações e estudar as principais propriedades dela. Para explicar isso para vocês, eu vou precisar trabalhar antes alguns conceitos. Então, esse aqui é um conjunto de pontos. Desse conjunto de pontos, a primeira coisa que a gente pode definir é um feixe convexo. O que é o feixe convexo? É o menor polígono que contém esse conjunto de pontos. Então, a gente pode pensar como um invólucro desse conjunto. E o que é uma triangulação? Uma triangulação é basicamente uma decomposição do feixe convexo por triângulos. Então, esse é um exemplo de triangulação que eu estou decompondo por triângulos. Existem diversas triangulações para o mesmo feixe convexo, para o mesmo conjunto de pontos. E a que a gente vai trabalhar é a triangulação de Delaunay. E o que tem de mais nessa triangulação? Basicamente, ela é a triangulação que maximiza os ângulos mínimos. Então, você vê que aqui eu tenho muitos triângulos estreitos. A gente não quer trabalhar com esses triângulos estreitos, porque quando a gente está trabalhando com certas propriedades diferenciáveis, esses triângulos estreitos podem acarretar em diversos erros numéricos. Então, a gente não quer esses triângulos estreitos, e uma forma de garantir isso é com as triangulações de Delaunay. E, na prática, a gente não gera essas triangulações de Delaunay pelas regiões de Voronoi. Por quê? Porque é muito difícil definir as regiões de Voronoi de cada ponto. Porque você pensa, essas regiões, elas têm infinitos pontos. Porque eu estou dividindo aqui em 6 regiões o plano,
essa região aqui é finita e as outras 5 são infinitas. Então, é muito complicado fazer isso pelas regiões de Voronoi. A gente adota um outro critério, que é, primeiro eu gero uma triangulação, e essa triangulação aqui, eu reorganizo ela para que ela seja uma triangulação de Delaunay. Eu reorganizo as arestas. Você vê que, por que isso é útil? Geralmente, quando a gente gera uma triangulação, já tem alguns triângulos aqui que vão fazer parte da triangulação de Delaunay. Então, vai ser melhor para a gente, computacionalmente, a gente fazer esse ajuste. Outro conceito que eu tenho que apresentar para vocês já devem conhecer, mas é o de circuncírculo. Só que a gente faz uma classificação em relação ao circuncírculo, que ele pode ser vazio quando eu não tenho outros pontos da malha dentro desse circuncírculo. O circuncírculo é o círculo gerado pelos 3 pontos que definem o círculo. Ele pode ser vazio quando eu não tenho outro ponto da malha, e ele é não vazio quando eu tenho pontos da malha. E para que a gente vai usar isso? Basicamente, tem um lema muito importante em geometria computacional, que é esse aqui, é o lema de Delaunay. Ele diz que uma triangulação é uma triangulação de Delaunay se e somente se cada aresta é localmente de Delaunay. Mas, Henrique, o que quer dizer que cada aresta é localmente de Delaunay? Essa parte é chata de explicar, mas o que eu vou dizer para vocês é, se um circuncírculo é vazio, então as 3 arestas desse triângulo que definem o circuncírculo são localmente Delaunay. Então, o que acontece? Se eu tenho uma triangulação, bastaria eu checar cada um dos triângulos, ver se eles são, se os circuncírculos são vazios, e com isso eu teria uma triangulação de Delaunay. Então, a gente ganha uma noção intuitiva de como ver se uma triangulação é Delaunay ou não. E além dessa noção intuitiva, a gente ganha um critério prático para ajustar triangulações para triangulações de Delaunay. Então, aqui eu estou considerando um conjunto de 4 pontos e, por exemplo, se eu tenho uma aresta, você está vendo que aqui, esse circuncírculo aqui, ele não é vazio, porque eu tenho um outro ponto. Então, o que eu faço é destruir essa aresta e fazer essa aresta aqui. Fazendo essa troca de arestas, ou flip, ou edge flip, eu garanto que os 2 circuncírculos vão ser vazios. E, então, essa triangulação aqui vai ser uma triangulação de Delaunay. Mas aí o que a gente faz para uma triangulação inicial, a gente pega cada conjunto de 4 pontos e vai ajustando todas as combinações de conjuntos de 4 pontos. E é basicamente isso. E eu implementei 2 códigos. O primeiro código ele gera uma triangulação inicial, e o segundo código ele pega essa triangulação inicial, aplica esses testes e calcula a triangulação de Delaunay desse conjunto de pontos. Então, essa é a triangulação inicial, eu deixei ela colorida em função do ângulo mínimo. Vocês podem ver que aqui tem muitos triângulos estreitos, só tem um triângulo branco. E daí, a triangulação de Delaunay, esse mesmo conjunto de pontos, é essa daqui. Então você vê que agora eu tenho muitos outros triângulos que tem um ângulo mínimo bem maior em comparação à triangulação anterior. Então é muito legal ver a mudança de paleta, de cor, sabe? O em vão, o em vão. Então foi basicamente isso que eu fiz. E eu tinha esses códigos, a gente pode aplicar esse algoritmo para qualquer conjunto de pontos mais maluco que for. E eu fiz isso para Lambda Unicamp. Então eu peguei um conjunto de pontos que eu achei que fosse representativo da logo e eu mandei rodar e eu obtive essa figura. Mas eu quero que vocês notem que, por exemplo, peguem aqui. Aqui seriam 2 pontinhos. E aqui só tem um triângulozinho. Porque para poder ser Delaunay, ele não está seguindo certinho o formato que eu queria que seguisse. Então, a triangulação está tipo, mano, não vou respeitar o que você quer, eu vou ser Delaunay. E se a gente quisesse garantir que certos segmentos aparecessem aqui na triangulação do jeito que a gente quer, a gente teria que trabalhar com uma coisa diferente, que são triangulações de Delaunay restritas. E eu estudei um pouquinho sobre isso. Então vamos voltar naquele primeiro exemplo que eu tinha apresentado. E agora você considera que tem um rio passando no meio da cidade. E esse rio, ele impede esse trajeto aqui entre as 2 agências de correio. Esse aqui.
Então, como eu trabalho nesses casos em que há um problema físico que está impedindo uma rota, eu trabalho com uma restrição. A restrição que eu faria nesse caso seria essa daqui. Eu ligaria essas outras duas agências de correio. E daí eu trabalharia, eu não sei falar essa palavra, trabalharia, nossa, vocês entenderam. Eu vou trabalhar com cada uma das triangulações de forma independente. Então, a parte superior a esse segmento e a parte inferior a ele. E, então, eu vou triangularizar os dois, e essa seria a triangulação de Delaunay restrita para esse conjunto de pontos. Essa daqui, ela é Delaunay considerando a restrição, então tudo que está para esse lado eu considero invisível em relação a esse. Tudo que está desse lado eu considero invisível em relação a esse. Então, essa daqui é Delaunay considerando a restrição, e essa outra parte aqui também é Delaunay considerando a restrição. Mas você vê que a triangulação como um todo não é uma triangulação de Delaunay. No caso, você pegar o seu círculo definido por esse triângulo, eu vou ver que, na verdade, ele embarca, ele contém todos os outros pontos da triangulação. Então, se fosse olhar só por esse lado, a triangulação como um todo não seria uma triangulação de Delaunay. Isso concluiu o meu primeiro ano de pesquisa. A segunda parte, aqui eu já tinha trabalhado com tudo envolvendo, eu tenho um conjunto de pontos, e quais são os problemas que podem aparecer quando eu estou trabalhando com esse conjunto de pontos, como eu posso triangularizar esse conjunto de pontos. A segunda parte envolve como eu posso alterar o conjunto de pontos que eu já tenho para poder representar certas estruturas que são do meu interesse. Então, no caso, o nosso objetivo é representar estruturas geológicas na geofísica. Então, como eu poderia ajustar aquele conjunto de pontos que eu tenho para que, sei lá, eu apresentasse um conjunto de rochas, uma montanha, por exemplo. Então, são esses os ajustes que a gente queria fazer. E como esse ajuste acontece? Basicamente, eu considero primeiro uma malha, aqui eu estou considerando uma malha uniforme regular. A gente insere uma curva pela qual a gente quer ajustar a malha. A gente vai definir um ponto inicial sobre a malha. E a partir desse ponto, a gente vai a gente tem que definir uma coisa que a gente chama de escala de comprimento. Por essa escala de comprimento, ela depende tanto da posição em que o ponto está no triângulo, quanto de como a malha está organizada em volta do triângulo. Isso para que o ajuste seja bem feito, né? A gente não quer fazer um ajuste de forma que os novos triângulos formados sejam muito diferentes da malha original. Então, a gente usa essa escala para isso. Então, eu defino o primeiro ponto e eu vou definindo cada ponto em função da escala de comprimento, a posição de cada ponto em função da escala de comprimento do ponto anterior. Essa escala de comprimento me dá uma distância, né? Essa distância eu vou alocando novos pontos sobre a curva. Então, aqui a gente tem que fazer um ajuste, que é um ajuste por Gauss-Seidel. A gente, na verdade, usa uma coisa parecida com Gauss-Seidel, não é exatamente com Gauss-Seidel. Mas a gente faz esse ajuste porque existe um problema com relação ao último ponto que a gente coloca. O último ponto que a gente coloca, a posição dele só depende do ponto anterior. Então, esse ponto pode estar muito próximo do final da malha, e isso vai ser ruim, porque a gente quer que eles tenham uma distância legal entre um e outro. Então, a gente tem que fazer esse ajuste. E agora, o que a gente vai fazer é usar aquela escala de comprimento que a gente tinha definido para cada um dos pontos, para remover pontos da malha que estão suficientemente próximos da curva. Então, dessa forma, a gente está usando a escala de comprimento e tirando todos os triângulos. A gente está tirando todos os pontos, como a gente está tirando os pontos, a gente está tirando também os triângulos que estão sendo formados por aqueles pontos. E com isso a gente fica com um espaço, uma triangulação, então a gente completa essa triangulação. E agora a gente ainda não colocou os pontos, a gente só definiu os pontos sobre a curva. Mas agora sim a gente vai colocar esses pontos na curva, e quando esses pontos forem na malha, perdão. Quando esses pontos forem colocados na malha,
eles vão dividir cada triângulo em 3, dessa forma. Você vê aqui eu tinha um triângulo, ele vai ser dividido em 3, de forma que o ponto colocado no meio vai ser comum aos 3 outros triângulos. E por que a gente faz dessa forma? Porque a gente só vai ter que agora aplicar aquele ajuste para a triangulação ser uma triangulação de Delaunay localmente. Eu só preciso aplicar nesses triângulos novos que foram formados. Então eu vou aplicar aquele algoritmo e eu vou gerar agora uma malha que é ajustada a essa curva. E eu quero que vocês notem que essa parte em verde é exatamente a parte em branco que a gente removeu antes. Então, fazer esse ajuste local também fica mais barato. E é basicamente isso que eu desenvolvi esse ano. E eu fiz esse algoritmo. Eu não fiz, ele já existia, eu só implementei. Mas para poder representar estruturas. Então, 2 exemplos de estruturas que eu construí são uma estrutura de sal, uma montanha de sal e uma falha geológica, algo que a gente pode pensar como se fosse um deslize. As duas aqui estavam juntas, mas houve um deslize e uma foi movida para cima. Eu devia ter falado no microfone, mas uma delas foi movida para cima. E basicamente aqui eu ajustei as 2 curvas, né, usando esse método. E é normal que a região que foi ajustada pela curva tenha um ângulo mínimo menor, porque precisa satisfazer uma questão de que cada dessa tem que ser localmente Delaunay. Mas isso é bem mais técnico. Mas basicamente é isso que eu desenvolvi esse ano. E a próxima etapa que a gente vai fazer é utilizar essas malhas para resolver um problema em geofísica. O que a gente vai fazer, o próximo passo é conseguir atribuir propriedades físicas a essas malhas. Então, por exemplo, aqui eu tenho, sei lá, uma montanha de sal e aqui o oceano. Então, eu quero conseguir atribuir características físicas aqui que representem o oceano. E aqui eu quero conseguir atribuir características físicas que representem o sal. E por que a gente está fazendo isso? Porque basicamente a gente vai usar traçamento de raio pensa como se viesse uma onda aqui, e essa onda ela vai se comportar pela lei de Snell, né? A gente quer analisar se a curvatura que essa onda vai ter passando por esses meios vai concordar com o método que já existe para esse problema, para resolver esse problema. A gente só está vendo se essa outra abordagem, utilizando geometria computacional, vai concordar com esse resultado que existe. E basicamente isso. Basicamente isso que a gente vai fazer. E muito obrigado pela atenção, gente. Esse projeto foi financiado pelo PICME, pelo PIBIC e meu mentador é Ricardo Perfeito. Alguma pergunta pro Henrique, galera? Alguma pergunta? Alguém? Henrique, eu sei já, porque eu descobri de algum jeito que eu sou enxerido aqui no MEC. Você vai apresentar seu congresso, o seu projeto na Bolívia, se eu não estou, né? Isso. Conta um pouco pra gente, né? Como que você está animado com essa oportunidade, como surgiu, né? Esse é o primeiro congresso internacional que você vai apresentar. Conta um pouquinho pra gente, para quem estiver mais interessado, né? No futuro também, apresentar o congresso fora, como que corre atrás dessa oportunidade e coisas do tipo, por favor. Ok. Eu estou animado e bem nervoso do congresso. Mas, basicamente, essa oportunidade surgiu por conta do congresso do PIBIC. As pessoas que foram premiadas no PIBIC foram convidadas para participar desse outro congresso e eu fui uma das pessoas que foi premiada.
Mas, enfim, participe do Clube do PIBIC, porque ele traz várias oportunidades. É isso. Mais alguém, pessoal? Beleza, então, palmas para o Henrique.